34. Gênesis 34. E quem diria, foi passando e nós já estamos aí entrando, completando 2/3 de Gênesis. E se Deus quiser, até o final do ano nós vamos completar o estudo inteiro do livro de Gênesis, né? Muito bom. Quem acompanhou sem perder nenhuma quarta, estudou o livro de Gênesis inteiro. Quem perdeu alguma, vai lá no site lá e assista aquelas que você perdeu, que estão lá. Acho que com uma exceção, teve uma quarta só que nós perdemos, tá? Mas é muito bom. E o desafio é que a gente continue sendo frequentes, para que a gente possa acompanhar essas sequências de estudo que temos feito aqui juntos. Vamos lá então? Gênesis 34, abriram aí? Eu farei a leitura, acompanhe, é um capítulo inteiro, nós vamos ver hoje 31 versículos, de uma história um tanto quanto triste. Ora, Diná, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou a Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: consegue-me esta jovem para esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se e muitos se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que se não devia fazer. Disse-lhes Amor: a alma de meu filho Siquém está enamorada fortemente de vossa filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco, a terra estará ao vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: ache eu mercê diante de vós, e vos darei o que determinardes. Majorai de muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedires. Dai-me, porém, a jovem por esposa. Então os filhos de Jacó, por causa de lhes haver Siquém violado a irmã Diná, responderam com dolo a Siquém e a seu pai Amor, e lhes disseram: não podemos fazer isso, dar nossa irmã a um homem incircunciso, porque isso nos seria ignomínia. Sob uma única condição, permitiremos que vos torneis como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Então vos daremos nossas filhas, tomaremos para nós as vossas, habitaremos convosco e seremos um só povo. Se, porém, não nos ouvirdes e não vos circuncidardes, tomaremos a nossa filha e nos retiraremos embora. Tais palavras agradaram a Amor e a Siquém, seu filho. Não tardou o jovem em fazer isso, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Amor e Siquém, seu filho, à porta da sua cidade, e falaram aos homens da cidade: estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Recebamos por mulheres as suas filhas e demos-lhes também as nossas. Somente, porém, consentirão os homens em habitar conosco, tornando-nos um só povo, se todo macho entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados.
O seu gado e as suas possessões e todos os animais não serão nossos? Consintamos, pois, com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade. E todo homem foi circuncidado dos que saíam pela porta da sua cidade. Ao terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram os homens todos. Passaram também ao fio da espada a Hamor e a seu filho Siquém. Tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Sobrevieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porque sua irmã fora violada. Levaram deles os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia na cidade e no campo. Todos os seus bens e todos os seus meninos e as suas mulheres levaram cativos e pilharam tudo o que havia nas casas. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: vós me afligistes e me fizestes odioso entre os moradores dessa terra, entre os cananeus e os ferezeus. Sendo nós pouca gente, reunir-se-ão contra mim e serei destruído, eu e minha casa. Responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse prostituta? Essa é a história dura para nós extrairmos uma lição nesta noite. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a aprender com a Tua Palavra, que ela nos alerte sobre o que devemos fazer, mas também que ela nos alerte sobre aquilo que não devemos fazer. E que nós, ó Deus, sejamos humildes e obedeçamos a Tua Santa Palavra. Que o Teu Espírito que habita em nós nos convença disso. É o que nós te pedimos nesta hora em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos entender a história. Essa é a história de um ato de violência que tirou a virgindade de uma das filhas de Jacó. O nome dela era Diná, filha de Lia. Lembra? Jacó casou-se com 2 mulheres e teve filhos com as 2 e com as servas delas. Diná era filha da primeira mulher de Jacó, de Lia, né? Não só ela, mas Simeão e Levi também, filhos de Lia. O que acontece é, na caminhada de volta para aquela terra onde Jacó habitou na infância e na adolescência, ele tem nesse retorno uma riqueza quase que incomensurável. Ele é um homem extremamente rico, com um rebanho muito grande, trazendo consigo seus filhos, servos, servas e um montante de gente muito grande, muita riqueza. E um homem que dificilmente passaria desapercebido em qualquer vilarejo daquela época. Essa região onde ele estava não era o lugar onde Esaú morava, mas um desvio que ele fez temporariamente, porque ele não queria ir morar nas tendas de Esaú, nem próximo. Então ele escolheu um lugar naquela região da Palestina, próximo a Canaã, escolheu um lugar ali e fixou morada. Ele comprou uma propriedade ali perto de Siquém, fixou morada naquele lugar e ficou por ali. Em pouco tempo, o que é natural para especialmente jovens, uma de suas filhas, esta filha chamada Diná, ela foi fazer o quê? Ela foi ver as filhas da terra. É assim que Moisés, o escritor de Gênesis, resume o que deve ter sido uma longa história. Ela foi ver as filhas da terra. O que ele está dizendo aqui para nós, traduzindo isso e levando em consideração o contexto da época e o nosso também, o que aconteceu foi que uma das filhas, e provavelmente talvez os filhos devam ter feito isso também, jovem é jovem em qualquer época, né? Não é porque aqui está em Gênesis 34 que os jovens lá eram diferentes dos de agora. Curiosidade de conhecer outros jovens, curiosidade de andar com eles, curiosidade de achar um namorado,
né, de achar uma namorada. E é basicamente essas motivações que levam jovens a sair de casa. Não só sair para passear, mas sair para conhecer outras coisas. E é o que acontece aqui. Diná sai para ver as filhas da terra. Há algum problema nisso? Bom, vejam só. Na nossa cultura é inevitável que os nossos filhos saiam de casa, seja para conhecer, seja para conversar, para brincar com seus amigos, para uma festa. Vai chegar uma hora que eles vão sair oficialmente para estudar fora, né? Para fazer um intercâmbio. Isso é inevitável, né? Naqueles dias lá, o contexto não permitia a flexibilidade que nós temos hoje. Não estou avaliando o que é bom e o que é mal. Depois eu vou fazer essa avaliação. Vou falar um pouquinho sobre isso. Mas naquele contexto lá, uma jovem saindo sozinha de casa, como ela, para ir conhecer uma outra família, um outro vilarejo, e andando sozinha, essa jovem era considerada uma jovem que não pertencia a ninguém, que não tinha ninguém cuidando dela. E então, essas jovens, dentro da cultura daquela época, quando um homem ou um grupo de homens encontravam uma mulher completamente sozinha, vagueando por lá, por algum lugar, ou mesmo dentro de um vilarejo, mas ela não pertence a nenhuma família da cidade, e não tem ninguém consigo, essa jovem, ela era vista pelos homens do local como alguém que podia ser possuída. Então, de cara, nós encontramos uma situação aqui. Diná foi deflorada, foi violentada. Mas ela foi violentada porque ela foi tirada de dentro da sua casa, foi arrancada num ato criminoso de dentro de casa? Não. Dentro da cultura da época, ela se expôs. Traduzindo para a cultura do nosso tempo, seria mais ou menos uma moça, e não deixa de ser crime lá, como ser crime aqui, né? Mas uma moça andando 2 horas da manhã sozinha na rua. Não significa que essa moça está disponível para quem quiser fazer qualquer coisa com ela. Mas significa que ela está se pondo numa situação que ela fica extremamente exposta aos mal intencionados. Não que eles não circulem em outros horários do dia, mas tem certas coisas que a gente deve cuidar e preservar na vida da gente. Não importa se você é homem ou mulher, se você é novo ou velho. A Bíblia diz que à noite é hora que os pregressos saem para fazer aquilo que só dá para fazer no escuro. Então esse é o horário que eu não devo andar. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, diz que nós devemos andar na luz e não nas trevas. Então ele fala assim, olha, já vai alta a noite, é hora de vocês despertarem. Porque quem anda na noite é quem está acostumado e procurando as coisas próprias da noite, das trevas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu ouvi quando eu era adolescente, quando eu era criança, e falo hoje que eu tenho um filho, e eu sei dos pais que estão aqui, eu sei que todo pai que tem um pouco de sensibilidade e responsabilidade com seus filhos, diz, filho, não quero você tarde da noite na rua. Nem de carro, nem a pé, nem de bicicleta, não quero. Filhas, então, nem pensar. Tá? Então, isso é uma questão de exposição ao perigo. E nesse caso aqui, antes da gente já sair aí dando o nosso veredito e dizendo, esse Siquém é um pregresso, é um homem violento, é um imoral, eu acredito que ele é, todas essas coisas ele é um pouquinho também, mas antes de fazer qualquer tipo de juízo, eu preciso avaliar. Não é porque Diná é filha de Jacó, que ela era uma santa e que ela estava fazendo as coisas certas, porque ela não estava. Ela não estava dentro da propriedade do seu pai. Ela não estava entre as pessoas com as quais ela deveria se relacionar, que é com o seu povo, e ela estava flertando com o perigo, porque ela estava indo lá conhecer
as pessoas daquela terra, as moças daquela terra, os moços daquela terra, e conhecendo a cultura da época, que ela conhecia, ela não é boba, tá? Conhecendo a cultura da época, ela se pôs numa situação de risco. Então nós temos aqui uma grave situação gerada por pecado dos dois lados. Nós temos do lado de Siquém, que foi quem deflorou Diná, nós temos imoralidade, lascívia, né, violência. Todos esses atos foram praticados, fornicação, por esse moço, por esse homem. Ele praticou. Talvez na sua cidade, talvez não, na sua cidade com certeza, era natural que eles fizessem isso com as moças. Lembra que nós estamos vivendo numa época, nós estamos vendo uma época não civilizada, e uma época em que os homens tratavam as mulheres como objeto mesmo. Aonde esse tratamento era diferente? Esse tratamento era diferente dentro do povo de Deus, porque Deus estava transformando esse povo. Deus estava trabalhando na vida de Jacó, e estava trabalhando na vida da sua família. Não era uma família perfeita? Não. Mas era uma família com quem Deus tinha aliança, e Deus estava criando dentro dessa família uma cultura transformada. Quais eram os princípios que essa família já tinha? Eles tinham o princípio de temer a Deus, eles eram tementes a Deus, eles estavam aprendendo a duras custas a confiar em Deus, e eles já tinham aprendido com o Senhor, desde Abraão, que eles não podiam se misturar. Lembra que Abraão, quando foi escolher uma noiva para o seu filho, mandou ir buscar entre os da sua família. Depois, a mesma coisa, quando Jacó tinha que escolher alguém, ele foi para a casa dos familiares da sua mãe, procurando dentro da sua família. Então já existia um princípio dentro daquela casa, que os casamentos tinham que acontecer entre aqueles que eram da mesma raça, daquele mesmo povo. Esse era o princípio. Eles não deveriam se misturar com os povos, os cananeus, os ferezeus, os amorreus, com os outros povos que viviam naquela terra, até porque Deus tinha prometido dar aquela terra para a família de Israel. É a extensão da promessa de Abraão. Se misturar ia corromper o projeto que Deus tinha estabelecido, que é que aquele povo fosse o povo eleito, o povo abençoado, o povo que ia receber a promessa daquele lugar. Se mistura, para que povo vai dar? Como é que Deus vai desapropriar os cananeus, os ferezeus, os jebuseus, o povo que vivia naquele lugar, para dar aquela terra para o povo dele, o povo de Israel, se o povo de Israel estivesse misturado com os outros? Vai desapropriar quem? Então isso ia contra. Então, se tinha uma coisa que os membros dessa família, desde a época de Abraão, passando por Isaac e agora Jacó, sabiam, é que eles não podiam se misturar. Esse povo era um povo temente a Deus, e eles não podiam fazer aliança com povos pagãos que não temiam a Deus. Então, Diná está transgredindo um princípio familiar. Um princípio que extravasa as raias do familiar e cai em princípios espirituais. Porque esta família é uma família que estava em aliança com Deus. A circuncisão que nós vamos ver sendo usada aqui de forma equivocada era uma demonstração disso. Deus tinha uma aliança com eles. Com quem que as mulheres daquela família podiam casar? Com homens que tinham o mesmo sinal, com homens que eram circuncidados. Mas não porque se circuncidaram por pretexto para poder casar. Homens que eram circuncidados porque eram também tementes a Deus e estavam incluídos dentro dessa aliança. Então nós temos transgressão dos dois lados. Temos transgressão do lado de Siquém, mas temos transgressão também do lado de Diná. O que aconteceu de diferente na história? O que aconteceu foi que, depois desse infortúnio, Siquém se apaixonou pela moça. Ele primeiro abusa dela, mas depois o coração dele fica enamorado por ela. Na cabeça e na concepção de Siquém, até agora não aconteceu nada de errado. Você pode ver que ele está enamorado por ela, ele vai pedir, ele e o pai vão pedi-la, vão pedir a mão dela em casamento, mas não é um negócio estranho, ele já tinha abusado fisicamente dela, tinha violentado, e agora ele vai com a maior normalidade na casa do pai para pedir em casamento. Por quê? Vejam só, para Siquém e para o povo dele até agora não aconteceu nada de errado. A moça estava sozinha, ele pegou para ele. Pegou para usar. Numa linguagem bem comum.
pegou para usá-la. Mas nisso ele se apaixonou por ela. Opa, agora ela adquiriu valor, porque agora ele não queria apenas um objeto para satisfazer os seus desejos. Agora ele queria uma mulher em casamento. E então ele vai se dirigir à casa de Jacó. Só que nessa altura, Jacó já está sabendo o que está acontecendo com Diná, que inclusive, pelo que você percebe no texto, ela não voltou para casa, ela ficou lá, na casa de Siquém, ela ficou para lá. Mas Jacó fica sabendo da história. Quando Jacó fica sabendo, os irmãos não estão em casa, os irmãos estão cuidando do gado no campo, só Jacó fica sabendo da história. E ao ficar sabendo da história, o próprio Siquém e Amor, que é o seu pai, vêm ao encontro da família para poder conversar com eles. Jacó tinha ficado em silêncio porque sabia que a situação ia ser crítica. Mas, com o passar do dia, nós acreditamos, pela maneira como Moisés escreve, foi no mesmo dia, quando Siquém e Amor chegam, para que Amor pudesse pedir a filha de Jacó em casamento, os irmãos chegam junto também. E parece que a tratativa deixa de ser com Jacó e passa a ser com os irmãos. E então eles chegam e fazem a proposta. Olha, Amor diz, meu filho está muito apaixonado pela sua filha, e ele quer se casar com ela, e isso vai ser bom para nós, porque nós vamos juntar esses dois povos, né? Vocês ficam aqui, nós vamos abrir espaço na terra, vocês podem possuir a terra, e nós vamos casar com as filhas de vocês, e vocês podem pegar as nossas filhas e casar com as nossas filhas, e vai ser maravilhoso. Nós vamos misturar aqui, e vamos formar, politicamente é o ideal, nós vamos formar uma grande cidade. Nós vamos formar uma cidade mais forte, um vilarejo mais seguro. Comercialmente vai ser melhor, porque nós vamos negociar entre a gente. Nós não vamos perder gado para a gente de fora, porque vai ficar tudo em família. Então é um negócio maravilhoso. A proposta foi excelente. O problema é que são famílias que têm padrões diferentes. E aí, depois nós vamos ver que é com segundas intenções, mas a primeira alegação que os irmãos de Diná fazem é exatamente a questão de padrão. Eles vão dizer, nós não podemos entrar em aliança com vocês. Por quê? Porque nós carregamos na própria pele um sinal. Nós somos um povo separado, nós temos uma aliança com Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus do nosso pai Jacó. Por causa disso, nós todos somos circuncidados. Eles vão alegar a diferença, que deveria existir realmente. Esse povo deveria ser um povo completamente diferente. Então ali não podia passar de um pedido de desculpa e um acerto entre eles. Tinha que acontecer isso. Mas o casamento não podia. O casamento era inconcebível. E se fosse para ceder ao casamento, não tinha que ser às custas de fazer o que eles vão pedir na sequência. São famílias diferentes com padrões diferentes. O que define os padrões diferentes dessas famílias? É uma questão comercial? Não. É uma tradição familiar? Também não. O que define a diferença entre os padrões dessa família? É o temor a Deus. É Deus. Então vejam só, a não ser que Deus negociasse os padrões, de outra maneira isso não era possível. Isso é importante para nós, e esse é um ponto que a gente precisa parar, porque o que nos torna diferente das pessoas que vivem no mundo sem Deus? São as tradições familiares nossas? É a denominação, a igreja que nós pertencemos? Não. O que nos dá padrões diferentes dos padrões com os quais as pessoas estão acostumadas no mundo aí fora? É o nosso temor a Deus. E quem estabelece essa diferença é Deus. Essa diferença é estabelecida de cima para baixo, não é de baixo para cima, ou também não é na horizontalidade. Essas diferenças, elas são impostas por Deus. Quando Deus nos chama de povo seu, separado, exclusivo, significa que Deus nos fez diferente e exige que nós tenhamos esta diferença. Deus não nos tira do mundo, mas Ele nos dá padrões para viver nesse mundo de uma forma diferente da que as outras pessoas vivem.
Quando a gente lê, como nós lemos no início, o texto lá de 2 Coríntios capítulo 6, que fala sobre não entrar em julgo desigual, as pessoas só pensam em casamento, e como nós estamos estudando um texto de casamento, a primeira coisa que vem na cabeça é casamento. Mas a questão não é o casamento necessariamente. A questão do julgo desigual é que eu não posso, de forma séria, consistente e íntegra, me associar com qualquer pessoa que tenha um pensamento diferente do meu, no que diz respeito a Deus. No que diz respeito às outras coisas, todos nós temos divergência de ideias e de pensamentos. Mas no que diz respeito a Deus, eu creio em Deus. Qual que é a minha confissão de fé? Eu creio num Deus pessoal, eu creio num Deus soberano, eu creio num Deus cheio de amor, de graça, de misericórdia, que me salvou. Eu creio nesse Deus. Não há associação, seja casamento, seja sociedade, seja qualquer coisa, com alguém que vai crer numa coisa oposta. Porque do mesmo jeito que esta aliança entre nós e o Deus invisível é uma aliança verdadeira, as alianças que nós estabelecemos aqui com contratos, também são honradas por Deus, são consideradas por Deus também alianças verdadeiras. Nós fazemos ligações na terra e essas ligações são aceitas. E a pergunta na palavra de Deus é que comunhão pode haver entre luz e trevas? Não pode. Nós desobedecemos isso? Infelizmente desobedecemos. E qual que é o resultado? Deus deixa de nos amar por isso? Não, não deixa. Mas nós vamos sofrer por isso? Vamos. E aqueles que entram em aliança conosco sem saber por quê, vão sofrer também? Vão. Então a nossa oração e o nosso cuidado deveria sim ser de esclarecer a nossa fé, de esclarecer essas diferenças para as pessoas que estão envolvidas conosco e convencê-las. Orar a Deus que as convença primeiro, para que depois a gente entre e estabeleça aliança com elas. Esse deveria ser o caminho natural. E aliás, se nós como cristãos e se nós como igreja exigíssemos, insistíssemos e fosse firmes nisso, muita coisa boa ia acontecer. E a gente não ia ter que ceder a alianças, por exemplo, que são incompatíveis. Mas é exatamente pela nossa frouxidão que a gente vai cedendo aqui, cede ali, e as coisas não vão funcionando, e não vão mesmo. Por quê? Porque o mundo está acostumado a ver essa fragilidade, essa fraqueza em nós, fala, não, ele vai falar não, depois vai aceitar, com o tempo vai aceitar. Então, o mesmo que a gente fica especulando a respeito, quando tem um jovem lá que quer casar com uma moça que não é crente, a gente, não, é melhor casar, porque depois com o tempo Deus converte e tal. O mundo também faz a mesma coisa, né? Esse negócio de crente isso vai passar. Casa, depois que casar, tiver filhos, vai ver que ela vai largar esse negócio aí de ser crente e ponto final. Então a gente não pode ser ingênuo de pensar que só existe força atrativa do lado de cá, tem força atrativa do lado de lá. E a palavra de Deus diz, é melhor que você não entre nisso. Lembra que a palavra de Deus nos ensina coisas sobre tomar cuidado com aquilo que está já de longe aparentando ser mal? A Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Por que a Bíblia tem esse tipo de orientação? Porque a Bíblia quer nos poupar, a palavra de Deus quer me poupar de ter problema. Nessa ordem. Por que a Bíblia diz para os filhos honrarem pai e mãe? Porque quer poupar os filhos de terem problema. Por que a Bíblia diz para o homem não cobiçar a casa do próximo, o trabalho do próximo e a mulher do próximo? Porque a Bíblia quer poupar o homem de ter problema. A lei, ela existe, não é só para impor coisas e padrões. A lei existe para preservar o indivíduo. Tá? E a palavra de Deus é assim. Então, esse tipo de posicionamento bíblico, ele não pode ser tomado de uma forma assim, tá lá, Paulo disse lá, não pode casar crente com descrente. Não, o que o apóstolo Paulo diz é para não entrar em julgo desigual. E existe muita coisa que é julgo desigual, que não é necessariamente casar crente com descrente. Tem muita coisa englobada nisso. Eu não posso ser reducionista e dizer isso aí só serve para casamento. Não é assim. Tá? Agora, eu tenho que entender uma coisa. Se a Bíblia está orientando para que você não entre
em julgos incompatíveis, é porque você vai ter dor de cabeça se você fizer isso. Você vai ter problema, tá? Então, vejam só. Os filhos de Deus são chamados para viver um padrão diferente do padrão que está estabelecido no mundo. Se você pensar em padrão do mundo hoje, quando a gente pensa em padrão do mundo, qual que é o padrão das pessoas que não são cristãs no mundo hoje? Por incrível que pareça, o mundo hoje, ele não tem um padrão. O padrão do mundo é não ter padrão. A cultura do nosso tempo, ela se tornou uma coisa tão volátil, mas tão volátil, que ela estabeleceu um princípio de volatilidade. E qual que é o princípio? Não pode estabelecer padrão. Você tem que ser tolerante com tudo. Porque o que é verdadeiro hoje, amanhã, 24 horas já não é mais. O que é verdade para um, não é para outro. Volatilidade total. E o cristão, como é que ele existe dentro desse mundo? O cristão, ele está na contramão 100%. Porque para começo de conversa, ele vai dizer que ele só tem uma regra de fé e prática, que é a Bíblia. Que para ele é verdade absoluta. Tudo isso que eu acabei de dizer nessa frase aí, em 15 segundos, vai completamente contra tudo que a sociedade pensa. Primeiro, sociedade nega qualquer tipo de verdade absoluta. Toda verdade é relativa. Segundo, se existisse uma verdade, não seria única. Se existe verdade absoluta, então para eles são múltiplas, são várias, não uma só. Então, ou seja, o padrão que Deus estabelece para nós, por si só já é um contrassenso para aquilo que a cultura estabelece para o nosso tempo. Então, o cristão, nós estamos vivendo numa época que o cristão, ele está não apenas na contramão, ele está frontalmente virado em oposição ao que o mundo acredita, defende e vive. Então, quando nós cristãos circulamos tranquilamente nesse mundo que faz oposição à verdade absoluta, alguma coisa está errada com o nosso padrão. Completamente errado. Porque não tem chance de alguém que é sincero e íntegro, que diz o que crê, passar ileso no mundo que nega que existe verdade absoluta. Por quê? Porque na hora que alguém me perguntar em quem você crê, eu creio em Deus. Ah, todo mundo crê num Deus. Eu falo, negativo. Eu creio no único Deus, vivo e verdadeiro. Não, tudo bem, mas você dá um nome para ele, eu dou outro. Não. Negativo. Ele tem um nome. O nome dele é Yahvé. Ele existe em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho chama Jesus. Não, mas isso aí é o Deus dos cristãos. Não é o Deus dos cristãos. Esse é o único Deus que existe. Acabou. Está feita a briga. Está feita a encrenca. Concorda? Então, essa questão de padrão é uma coisa muito séria. Quem estabeleceu o nosso padrão foi o próprio Deus. Quando eu digo que eu sou um cristão, significa que eu estou seguindo o padrão que foi imposto e dado por Deus. Em relação ao que nós estamos vivendo no mundo, nós estamos em completa oposição ao que o mundo está vivendo. E nesse texto aqui, nós temos um exemplo claro quando existe um choque entre padrões diferentes e um padrão vai tentar se associar com o outro. O que a Bíblia diz? Que não há associação entre luz e trevas. Então, nesse texto, o que acontece? Vamos colocar as trevas como o povo de Siquém e vamos colocar a luz como os descendentes de Jacó. Mas veja como as coisas vão se misturar de uma forma terrível. Tudo começou com um passeio de uma moça lá no meio de um povo que ela não deveria se relacionar com eles. Bom, foi lá. Olha aí, a coisa começou. Foi violentada lá, o camarada se apaixonou por ela lá e veio mexer com o povo aqui. Os filhos irados e extremamente maus na sua mente e no seu coração, lançaram a seguinte proposta. Ali é lobo engolindo lobo. O lobo, chamado Siquém e Amor, chegaram para eles e tentaram ganhar eles na base da ambição. Olha, nós vamos dar terra, nós vamos dar as nossas filhas para vocês,
Vocês vão poder comercializar conosco. Nós vamos misturar os rebanhos. Então, o que está sendo oferecido aqui é recurso financeiro. É recurso também emocional. São as filhas. Em contrapartida, o que os filhos de Jacó fazem? Olha, mas tem um problema. A gente não pode se misturar com vocês. Nós somos o povo de Deus, nós temos um sinal, nós temos a circuncisão, e a gente não se relaciona com quem não é circuncidado. Então é o seguinte, eles podiam ter parado a conversa aí, e dito assim, olha, e não tem chance, para que vocês sejam como nós, vocês precisam crer no nosso Deus, e vocês precisam viver para esse Deus, e se vocês fizerem isso, então vocês podem receber esse sinal, e recebendo esse sinal, nós podemos trabalhar junto. Esse tinha que ser, a conversa tinha que parar daí. Mas eles não levaram em consideração que esse é um sinal de quem teme a Deus, mas eles usaram esse sinal como uma moeda de troca. Se vocês forem lá e se circuncidarem, então você pode casar com Diná, e nós vamos casar com as filhas de vocês, e nós vamos viver todo mundo aqui. Mas quem foi que disse que eles podiam negociar com a circuncisão? Quem foi que disse que eles podiam ofertar a circuncisão para aqueles homens? Mas eles, na realidade, não estão nem aí para estabelecer ou para fazer o povo de Deus crescer. Eles estão tramando um plano terrível para assassinar, para cometer vingança contra Siquém, o pai de Siquém, Hamor, e todos os homens daquela cidade. Bom, estes homens daquela cidade, que não são inocentes, longe disso, eles estão lá na porta da cidade, vem lá Siquém e Hamor, e vejam o que Siquém e Hamor diz. Eles podiam ter chegado lá e falado assim, olha, é o seguinte, esse meu filho, cabeça dura, abusou da filha do nosso visitante Jacó, que é um homem poderoso. Tem muitas riquezas, tem lá os seus filhos, tem muita gente. Nós podemos entrar num conflito terrível e nós temos que resolver esse conflito. Eles querem que a gente se circuncide para que a gente seja um povo parecido com eles, para que eles possam ter relacionamento conosco. Foi isso que Siquém falou e Hamor falou? Não. Eles já contaram, aí eles já vieram com uma outra história. E a história foi o seguinte, ó, esses homens que chegaram aí, eles são pacíficos. Gente boa, gente tranquila, né? E eles podem viver aqui entre nós, eles podem pegar nossas filhas, nós podemos ficar com as filhas deles. A única coisa que eles estão pedindo de nós é que a gente faça a circuncisão. E aí, olha a alegação que ele faz. Acaso, se a gente não circuncidar, todo o gado deles não vai ser nosso? Está vendo que é lobo engolindo lobo aqui? Olha lá, o versículo 23. O seu gado, as suas possessões e todos os seus animais não serão nossos. Olha a sagacidade de Siquém. Falou assim, ó, vai ser só essa circuncisão aí que nós vamos fazer esse negócio, vamos tirar de letra e nós vamos tomar tudo deles. Vamos tomar as filhas deles, as nossas filhas vão ter filhos, vão herdar tudo que é deles, não vão ficar com tudo. Então aqui é o seguinte, aqui não existe um ato de fé. Olha, nós estamos crendo no Deus deles, por isso nós vamos nos circuncidar, e então nós vamos ser uma grande e bonita família. Não tem. Do lado de lá, Simão e Levi e os filhos de Jacó estavam pensando o seguinte, esses caras vão se circuncidar, porque eles estão doidinhos para colocar a mão nas nossas irmãs e no nosso gado, mas quando eles estiverem no terceiro dia da circuncisão, que eles estiverem passando mal, nós vamos entrar e vamos passar a espada em todo mundo. E os filhos de Hamor, juntamente com Siquém, estavam do lado de lá. Esse pessoal está achando que eles têm Deus, são tementes, são fiéis. Para nós esse negócio de circuncisão não vai mudar nada, mas nós vamos fazer isso e eles vão deixar a gente casar com as filhas deles, nós vamos tomar tudo, vamos ficar com tudo. Ou seja, tem gente boa nessa história? Não tem. Os ímpios estão se comportando como ímpios. O que é triste e pior nessa história é que os que deveriam ser tementes a Deus, eles também estão se comportando como ímpios.
Então, no final das contas, sempre que há uma tentativa de mistura de padrão, quem sai ganhando? Por esse texto aqui. Sempre quando há uma tentativa de mescla de padrão do povo de Deus com os ímpios, o que acontece? O povo de Deus acaba fazendo o que é próprio dos ímpios. Por isso que essa coisa de ser cristão e ter um padrão diferente, nós precisamos depender de Deus e precisamos agir juntos e agir dentro daquilo que Deus nos autoriza a fazer. Porque dá jeitinho para que a gente possa ter penetração na sociedade, termina nisso. Termina nisso daqui, tragédia. E ao invés da gente ser referência, a gente acaba se tornando o quê? Se tornando ímpio, como os outros são. Então, a igreja e nós cristãos somos sempre tentados a uma aproximação, uma intimidade com o mundo. Mas essa aproximação e essa intimidade tem que ser nos padrões de Cristo. Lembra como Cristo fez isso? Cristo fez isso proclamando o Evangelho, denunciando o pecado, chamando ao arrependimento, sendo íntegro. As pessoas, elas aplaudiam o Senhor Jesus porque elas viam, Marcos capítulo 2 é um grande exemplo disso, viam em Jesus uma autoridade que eles não viam nos escribas e nos fariseus, porque os escribas e fariseus iam lá e proferiam um alto padrão, mas na rotina, no dia a dia deles dentro de Jerusalém, eles negociavam a fé. Talvez as desculpas que eles usavam lá são as mesmas que nós usamos hoje. Não, nós temos que nos aproximar. Só que essa aproximação tem que ser como as aproximações que Jesus fazia. Jesus ia comer na casa dos pecadores, mas ele não se tornava um pecador. Jesus andava com pecadores, mas ele não andava como um pecador. Né? Jesus amava pecadores, mas ele não amava o pecado e nem praticava o pecado. Ele amou-os, como ele diz que amou os discípulos, e amou-os até o fim. Ele não desistiu deles, não abandonou-os, mas ele também não mudou o seu comportamento. Né? E esse é o grande desafio para nós. Esta família aqui é uma família que foi tragada por uma grande cilada. Começou com uma curiosidade da filha que foi andar lá com os filhos da terra. Depois veio a raiva, a ira. Aí veio uma estratégia usando um sinal santo de Deus, que era a circuncisão, mas era a chave para que eles pudessem enfraquecer Siquém e o seu povo, para que eles pudessem ir lá e matar com uma justificativa boa. Você viu o último versículo, versículo 31? Veja, o versículo 31 desse capítulo termina: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? A justificativa: nós matamos sim. Matamos por quê? Porque eles violaram nossa irmã e nossa irmã não é prostituta. E parece que encerrou o assunto, né? Porque você vê que encerra o capítulo com essa frase. Ou seja, eles fizeram tudo isso e ainda acharam que estavam certos. E então nós temos esse tipo de exemplo na Bíblia para nos fazer observar. O que este texto inteiro nos ensina é extremamente perigoso cruzar essas fronteiras. É extremamente perigoso cruzar a fronteira entre o povo de Deus e o mundo. Deus não nos tirou do mundo, nos deixou aqui para ser sal e luz. Mas é essa a missão, ser sal e luz. Não é a missão de se divertir com o mundo. E a gente precisa tomar muito cuidado. Porque quando eu estou saindo com a missão, e então eu vou conversar com pessoas, eu vou almoçar com pessoas, eu vou andar no meio de pessoas que não são cristãs, com o objetivo de levar luz, ok. Mas quando eu vou com o objetivo de me associar com essas pessoas, aí a coisa muda completamente de figura. E o que possivelmente vem a acontecer mais cedo ou mais tarde é que, ao invés de nós trazermos esse pessoal para a luz, as trevas deles acabam ofuscando a luz que deveria brilhar através de nós. Esse texto, como nós já estudamos aqui em Gênesis alguns, é um daqueles textos que trazem histórias tristes.
Porque, infelizmente, ao terceiro dia depois que aqueles homens se circuncidaram, eles não são inocentes, lembrem sempre disso, eles estavam tão mal intencionados quanto os filhos de Jacó. O que nos decepciona é que os filhos de Jacó, que são os filhos de Deus, não deveriam ter as mesmas características dos filhos de Siquém e de Amor. Eles deveriam ser diferentes. Mas esse texto eles não foram. E quando a gente lê esse texto, a gente fica sempre com aquele sentimento: poxa vida, mas são os filhos de Jacó que fizeram isso? São os líderes das 12 tribos de Israel que a gente vê citado na Bíblia, no Antigo Testamento, em Apocalipse? São os 12 anciãos? Número importante, números extremamente cheios de significado dentro das Escrituras. Sim, foram eles que fizeram essa bobagem. Fizeram por quê? Fizeram por sentimento de vingança. E a gente precisa lembrar que a vingança não pertence a nós. A vingança pertence a Deus. Nós não devemos tomar vingança por nós mesmos. A Bíblia diz, Tiago diz: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. A Bíblia diz que a nossa ira não produz a justiça divina. Quando eu fico irado, e na minha ira eu faço coisas violentas, seja de forma verbal, ou seja de forma física, esta minha ira vai resultar em alguma coisa justa? Não vai. Não vai. E esse texto mostra isso. Sempre que nós tomarmos o caminho da ira, da vingança, o resultado vai ser tragédia, como foi nesse texto. E a gente está vendo isso acontecer o tempo inteiro. A Europa está cheia de casos desses. Se nós tivéssemos chance de entrevistar cada um desses homens que fazem essas atrocidades, desses atos terroristas, eles vão dar uma justificativa. Eles vão dizer assim: olha, os europeus abusaram do nosso povo. Eles vão dizer: ó, vocês estão chorando pelos europeus, mas e o que os soldados têm feito de atrocidade com meninas, mulheres idosas, crianças lá na nossa terra? Se você for entrevistar, cada um deles vai, e muitos deles vão dar motivos até religiosos. Mas a justificativa que se usa não justifica. Por quê? Porque nenhuma justificativa existe para um ato de vingança. E esse texto nos ensina isso. Só que ao invés, e a proposta que eu quero fazer para vocês, já encerrando, é que ao invés da gente olhar para esse texto e ficar pensando lá: poxa, como esse pessoal era ruim, a proposta é que a gente aplique esse texto no nosso coração. Porque coisas ruins estão acontecendo no nosso governo, coisas ruins estão acontecendo entre os nossos próprios familiares, e às vezes a gente fica com raiva de um patrão que mandou o funcionário de forma injusta, ou de alguém que te abusou, talvez não fisicamente, mas verbalmente, de alguém da sua família. Às vezes a gente fica com vontade de se vingar de alguém que de repente falou mal de você, ou que fez um negócio com você e você se sentiu lesado. Então essa história aqui é uma história lá da antiguidade, do começo, dos primórdios da raça humana. Mas as histórias de vingança, elas continuam a existir ainda hoje, e a vingança está bem pertinho da gente. Às vezes a gente não faz uma vingança como esses daí, de matar. Mas a gente faz alguma coisinha, que no fundo não deixa de ser uma vingança, né? Às vezes é dentro de casa, o marido com a esposa, né? Às vezes o filho com o pai. Às vezes no trânsito, sabe aquela situação, alguém te dá uma fechada, aí você espera passar 3 quarteirões e devolve a fechada. Vingança. A diferença entre uma vingança e outra ela não existe. Um matou, o outro deu uma fechada, mas o sentimento que moveu a fazer isso, qual foi? Foi o mesmo, é só uma questão de proporcionalidade, mas o pecado é exatamente o mesmo. Então, cuidado com a vingança. Esse texto nos alerta sobre isso. A vingança pertence a Deus. Segundo alerta desse texto, e como que nós podemos aplicar isso para a nossa vida, é a questão de padrões. Por que eu tenho que ter uma vida diferente? Não é por causa da tradição da minha família. Não é por causa da tradição presbiteriana. Eu tenho que ter um padrão e ser fiel a esse padrão
porque este padrão é um padrão estabelecido por Deus. Quem estabeleceu que aquela família não se misturasse com outros foi o próprio Deus. Porque Deus ia fazer com que através daquela família nascesse o nosso Redentor Jesus. Então, para quem pensa assim, que absurdo, uma tragédia dessa por causa de uma proposta de mistura entre os descendentes de Siquém e os descendentes de Jacó. Foi uma tragédia mesmo, mas essa tragédia não deixou de cumprir os propósitos de Deus, porque o propósito de Deus é que esse povo se mantivesse puro. E as adições que foram feitas nessa família foram feitas por Deus para demonstração da graça, mas não num aspecto, numa proporção de nação, para não descaracterizar o povo. Os que são inclusos nessa família são um ou outro personagem, não um grupo, não uma nação, mas um ou outro personagem. Então, lembre, padrões devem ser seguidos não porque a minha denominação exige, porque a minha família exige. Padrões devem ser seguidos porque eles são de Deus. Quando eu digo que eu tenho que andar de acordo com aquilo que a Bíblia me ensina, é porque a Bíblia é a minha única regra de fé e prática. E ela não foi dada por homens, ela foi dada por Deus. Então não é chatice do pastor, até porque vocês vão ter. Um dia você tem um pastor que é mais rígido, que é um pastor mais duro, outra hora você tem um pastor que é mais liberal. Aí o seu compromisso com os padrões das Escrituras não pode estar na dependência de um presbítero, de um pastor, de um diácono, ou de qualquer pessoa que cobre você. Tem que ser um compromisso seu com Deus, né? E por último, quando a gente olha para esse texto, especialmente nós que somos pais, precisamos sim estabelecer limites para os nossos filhos. Precisamos sim. Esse é o princípio mais prático desse texto. A desordem nessa família e a ruína de uma outra família inteira aconteceu por quê? Porque uma filha estava no lugar onde ela não deveria estar. O lugar dela era na casa da família dela, conversando com o povo dela. Não era andando sozinha lá para a região das terras de Siquém, se colocando numa situação de exposição. E a gente precisa muito mesmo, como pais, zelar por isso. É responsabilidade minha, sim, por onde meus filhos andam, por onde minhas filhas andam, é responsabilidade sua. Essa coisa de, antigamente, 10 horas era hora de voltar para casa, agora, pastor, 10 horas é hora de sair. Ué, é porque a gente está permitindo isso. Porque você pode muito estabelecer. Não, realmente não. 10 horas é hora de chegar. Não é a cultura volátil que vai estabelecer os limites da minha casa. É isso que a gente precisa pensar. Os limites e os princípios, os padrões da minha casa, eles são extraídos de uma fonte segura, que é as Escrituras. E as Escrituras dizem que noite não é hora de estar vagando por aí. Porque quem sai à noite é quem quer beber, quem quer fazer coisas violentas, quem quer fazer coisas que não podem ser praticadas à luz do dia. Está lá. Romanos capítulo 10, você pode olhar na segunda parte. Tá? Então vejam só, existe princípio bíblico estabelecido. Se você for ler em Provérbios, você vai ver que as más companhias, elas vão levar o seu filho à ruína. E então eu preciso saber, minha filha está saindo com quem? Provérbios 13, 20, veja lá, que as más companhias, elas destroem a vida de um jovem, de um adulto, de um idoso, não importa a idade, vai arrebentar com a vida dele. Então, é dever do pai, sim, saber com quem o filho anda, aonde o filho anda, que horas o filho anda, para evitar que tragédias aconteçam, né? Então, isso é uma coisa bem prática, algo que a gente está sendo engolido pela sociedade dos nossos dias, que é uma sociedade supostamente progressista, que concorda com tudo, que acha que tudo está certo, e o mundo evoluiu, então nós temos que deixar. Não é assim não. Não é assim não. Tem que cuidar. O mundo continua sendo um lugar cheio de pecadores. E nesse lugar cheio de pecadores, todo cuidado é pouco. Conosco mesmo, porque somos também parte desse mundo. E com os nossos filhos,
ainda mais, né? Então, a mãe que exige mesmo do filho homem que chega em casa cedo, está certíssima, né? O pai, mãe, está certíssimo. Ah, mas tem celular, hoje a gente sabe onde está. Se a gente já dava nó em pai, quando a gente não tinha celular, com o celular então, nem se fala. Ah, não pense que porque você pôs um celular no bolso do seu filho, você vai saber onde ele está e vai conseguir falar com ele a hora que você quiser. Não vai, tá? Então, que Deus nos ajude para que a gente aprenda com histórias como essa. Essas histórias aqui a gente tem que contar para os nossos filhos. Olha, está vendo o perigo? Um povo inteiro morreu por causa disso. Não tem inocente nessa história. Mas se é para dizer quem é mais culpado, o povo de Deus é mais culpado. Porque o povo de Deus transgrediu do começo a fim. A começar pela transgressão de Diná e terminando com a transgressão daqueles que se vingaram sabendo que a vingança pertence a Deus. Daqueles que roubaram, depois de matarem todos, roubaram, pilharam tudo que eles tinham. Imagine a situação das mulheres e das crianças desses homens. Então é maldade em cima de maldade. Maldade feita por gente que deveria fazer o bem. A vingança faz isso. As pessoas perderem o senso e fazerem o que é mal. Que Deus nos livre de vingança. Que Deus nos livre de perder o padrão. Que Deus nos livre de perder os limites. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pedindo a Deus que a gente guarde sempre esses exemplos no nosso coração. E que essa história não sirva apenas para a gente criticar os filhos de Jacó. Mas que essa história sirva para a gente pensar na nossa história, na nossa vida. Senhor, nos ajude, ó Deus, a extrair dessa história, ó Deus, tudo aquilo que precisa ser aprendido com ela. O cuidado que nós devemos ter com a nossa família, a nossa própria vida e com a vida da nossa família, especialmente dos nossos filhos. Ajuda-nos, ó Deus, a lembrar que o Senhor estabeleceu padrões para nós. E que, ó Deus, é grande bênção e segurança para a nossa vida quando andamos nos padrões do Senhor. Mas é um grande risco, ó Deus, e um perigo terrível quando nós tentamos nos associar com o mundo. Porque isso pode, ó Deus, trazer duras penas sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre nós, povo do Senhor. Ajuda-nos a lembrar, ó Deus, que a vingança pertence a Ti. Nesse mundo de injustiças, ó Deus, o Senhor não nos pôs como juízes aqui, mas o Senhor nos pôs aqui para outro propósito. O Senhor nos colocou aqui, ó Deus, para anunciar as obras do nosso Redentor Jesus, que, ó Deus, se colocou, se ofertou como pagamento pelos nossos pecados. E, ó Deus, até o dia em que o Senhor voltar, o Senhor Jesus estará oferecendo graça e misericórdia para aqueles que crerem nele. E um dia ele vai, ó Deus, julgar toda essa terra. E então, ó Deus, ajude-nos a lembrar disso, que o nosso papel é proclamar salvação, perdão, misericórdia, depender inteiramente do Senhor. E lembrar que se existe um juiz, esse juiz esse juiz não é nenhum de nós. Esse juiz é o Senhor. E um dia o Senhor há de julgar todas as injustiças cometidas sobre essa terra. Seja aquelas cometidas pelos grandes, ó Deus, ou seja aquelas cometidas pelos pequenos. O Senhor não vai deixar nenhuma delas impune. Por isso, ó Deus, ajude-nos a cuidar da nossa vida, mas dá-nos também amor e sensibilidade uns pelos outros, ó Deus, e que a gente possa, ó Deus, ao invés de julgar, que a gente possa instruir em verdade e em amor, como a Tua palavra nos manda fazer. Que assim, ó Deus, o Senhor nos ajude, para que histórias como essa, ó Deus, de Simeão, Levi, Jacó, Diná, Siquém e Amor, não aconteçam entre nós. Muito pelo contrário, que o Senhor nos guarde de cairmos numa cilada tão terrível como essa. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Amém.